esse negócio. Rômulo, você sugeriu isso aqui. Eu tô chateado. Pior que eu sugeri mesmo. Aguenta a bucha eu vou agora, começar então. a usar o Instagram ainda, porque eu não sei, esse negócio de foto, eu vejo foto do Nicola no elevador, aí me dá um desânimo. É difícil, mas de vez em quando eu coloco uma foto vestida de mulher. Nicola põe partiu o elevador? Você põe? São 4 pontos aqui, ó. Futebol, estrutura, estádio, administração. E aí vocês vão me dizer no estado quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira e qual é a quarta força. Sugestão de Rômulo Mendonça. É verdade. Nosso brilhante comentarista. interessante. Comentarista eu não sou, mas acho que estava muito simplista essa avaliação de quarta Mas força. depois eu preciso falar sobre Alexandre Pato, hein, Bruno? Vamos, novo. depois então do touch aqui, o Nicola fala do O Pato. Santos não. Então vai. É jogador salto alto demais pro Santos. Vocês Que entenderam, ódio né? pelo Pato, velho. Não tem ódio Entendemos. pro Pato, não. Entendeu, Rômulo? Entendi, claro, não sou Léo. tão burro assim, não. É o futebol hoje. Futebol é o seguinte, então, é o sabia time que ele tem ia perguntar. os resultados, o time que Hoje. mais te agrada. Hoje o Santos. Futebol hoje. Hoje o Santos. Qualidade de jogo, né? Não é Santos. elenco. Hoje o Santos. Não, é elenco, vai juntar tudo. Não, futebol é quem tá Perspectiva pro jogando ano. melhor. Futebol, Palmeiras o primeiro. Ó, futebol é o seguinte, é o que tá jogando, tá são as jogando melhor, conquistas, são a perspectiva pro ano, é tudo isso. Tudo isso. Jogando Você melhor é acabou o de... Santos. Tudo É isso. o que o professor, que o Bruno acabou de falar, vocês escutaram? Obrigado, Nicola. Eu queria votar no Santos, porque eu tô gostando mais do Mas Santos é agora. só... Gostando de ver o Santos. Se você usar Santos. só como critério isso... Santos, de- maravilhoso. Quem Então tá não jogando é legal só. é o Santos, mas não é só isso. Não, então é o Palmeiras. Palmeiras. Se não é só isso, é Palmeiras, então. Então é o Palmeiras. Primeira força. Segunda força. Corinthians. Corinthians. Ah, gente, vocês não estão vendo os jogos, pô? Mas Segundo eu eu que... coloco Não é só isso, é Então o não é o que o Bruno futuro. falou. Nós estamos Segundo vendo eu jogos de coloco o agora, Santos. ano de setembro. Não, mas você quer ver os jogos de amanhã? Eu só posso ver os jogos de agora. No momento eu coloco o Santos, Mas é meu uma voto é Santos. perspectiva. Quantos votos pro Santos? Você também, né? Santos. 2. 2 aqui. E nós pro Corinthians. E você mas não- Você decide. tem que desempatar. Não vai votar Mas é no o São Santos, Paulo, hein? hein? Santos. Não, vou Então, votar vota no no Santos. Santos. Tá bom. Votou no Santos, Nicola? Tá bom. Então, Nicola desempatou. Pronto. Terceiro. Corinthians. O Corinthians. Até porque o São Paulo... Tá. Agora a estrutura, que não envolve o estádio, tá? São coisas diferentes. Tá. Estrutura tem a ver com Estrutura, a base, centro tem de a ver com centro treinamento. de treinamento, tem a ver com... Capacidade médica. Palmeiras. Exato. Palmeiras. Tudo isso. Palmeiras. 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 Eu tenho dúvida entre Cotia Palmeiras não é e muito Corinthians. forte, não? Ah, o Corinthians segundo. Corinthians. Corinthians. Cotia não conta? Cotia é muito forte, mas o CT da Barra Funda, que é do profissional, tá desatualizado, tá defasado. E o CT do O Santos? Santos está procurando o centro de treinamento para base, o centro profissional também não. Então é Corinthians. Corinthians. Tá. Em terceiro. São Eu tô achando Paulo. melhor ter São votado Paulo. no São Santos Paulo. no futebol. É, São Paulo. avisei. É, o Bruno que estragou tudo. É você que envenenou a Se votação ficasse aí. quietinho... Eu tava achando envenenei melhor... nada. o Santos Totalmente. no Você futebol, tá envenenado. Envenenado. Você tá envenenado. Vai. Não tá envenenado? São Caraca, Paulo. São né? Paulo. E agora o Santos. Troca o futebol lá, Palmeiras com o Santos. porque vai. senão- Todo mundo quer. Você já imaginou o que vai acontecer. Você quer quem no futebol? dá mais. Eu gente. queria mudar pro Santos. Você, Léo. Santos. Santos. Gente, o Santos ganhou quantos jogos no Paulista? Trocamos. Já Não, mas o Bruno colocou uma 18 questão pontos mais contra ampla. 14. gente. Não, mas eu esquece, Não, essa, esquece essa gente, questão. A gente que mais ampla. decide. Vamos pra qualidade A gente de que jogo. decide. Devia ter ligou- posto um aí se ligou escrito só o aparelho elenco, porque televisor. pra mim elenco é Santos. diferente do futebol que cada um tá Ferroviária, jogando. viu? Mas o Santos na futebol segunda-feira. contra o elenco. Não, Tá futebol pensando é quem nisso. tá. Eu tô vendo o jogo quem tá jogando Bom, melhor. o Santos, aí a gente quis uma Então, pra mudança aí. você, os 7 jogos do Campeonato Paulista tem mais peso que o título brasileiro? Não, a temporada começou agora, filho. Vai. Pera, eu liguei Ó, o meu peraí, aparelho Léo, você quer quem, televisor. Léo, em primeiro? Santos, Eu Santos Você quer é quem, melhor. Rômulo? eu liguei meu aparelho televisor. Não apaga E mais. Palmeiras e Ferroviária. Não apaga mais. Depois viu o Santos na segunda-feira? Santos. Vai. Mas por que não tá mudando? São 3 votos, por que ele não tá Estádio. mudando? Porque ele é um décimo. Não quer Palmeiras. Muda aí pro Santos, que vai dar Palmeiras de novo aí. Muda pro Vai, Santos. Peraí, não é pra fazer média, meu amigo. Não, Vocês mas votaram no não, Palmeiras, não, agora não, vocês não querem é média, equilibrar? Não, eu só não quero algo unânime aí. Só Tá bom, isso. Estádio. Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras. claro. Arena Corinthians, não. Modelo, Estádio, qual é o modelo mais do estádio legal do ou Palmeiras é mais- qual tá dando mais É o problema? pacote todo. Zé. É, qual é o mais feio? Ah, o mais feio eu tenho uma opinião, mas não vou dar. Mas seria onde você dá essa opinião aí pro site? Corinthians, São Paulo e Santos. Só pro... Daqui a pouco eu Não falo sei se eu ponho o Corinthians no segundo lugar, não. É, boa, Ah, você vai Nicola. botar o Morumbi O na frente da arena. estádio do Corinthians é muito legal.
O estádio do Corinthians é extremamente Mas a bonito. carreta- Mas o tamanho do buraco que ele deixou, professor, não me faz deixar. Mas ele ainda não me é uma deixa arena. O confortável outro pra é um ser seguro. estádio anos 60. meu amigo. Talvez eu Me desculpe, talvez eu mas aí não prefira dá. ter, talvez Aí eu não dá. prefira ter um Mas estádio esse dos anos boleto aí, 60 tudo bem, sem esse boleto. Aí é outra questão. O rombo que o Eu estádio- moro no Ipiranga, por Mas essa é exemplo, uma né? questão, isso é um fator. Tá bom, eu prefiro morar no Mas eu Ipiranga. acho que não eu prefiro suficiente. morar no Ipiranga e ter tudo pago do que morar no Jardins e tá com a corda no Pessoal pescoço. do Ipiranga, um Mas, não abraço. mas a gente tá falando do estádio. Abraço o para estádio em si. Ipiranga, Nossa, Ipiranga, você- grande bairro, ouviram aí do Pode não Ipiranga. parecer, mas você vive muito bem. É, Isso aí, vivemos, Perto do vivemos Parque do muito bem. Ipiranga, Museu do Ipiranga. Desde que você esteja Ouviu o pagando em grito. dia. É, ouviu o Vivemos grito. muito- de Mora noite perto é do incômodo professor, que é aquele grito, importante mas- também. No Desde que estádio- você no esteja estádio não pagando tá em dia, senão tá uma Eu desgraça. concordo com o No Nicola. estádio não tá Peraí, esse pacote, Bruno? Não, a arena claro não que pode tá. ficar atrás do Morumbi. Claro que Pode tá. Não tá, o pacote não Claro que tá? tá, o Nicola tá Se certo. vocês votarem, pode, mas é um absurdo. Não. É um absurdo. professor, Me desculpe. Mas o rombo que Me esse boleto aí, desculpe, professor. mas é um absurdo. Professor, Desdobra, é um É o absurdo. estádio que abriu a a Copa. conta, professor. Não, isso já está no desconto em Liga a relação ao sirene pra você, Palmeiras. professor. Mas não pode ficar atrás de um estádio de 50. Mas se o rombo é mas esse- o cimento não paga, professor. O meu voto é, mas para tem Arena o seguinte, Corinthians. tem Não o dá, seguinte não é também. possível. Não é É o possível. seguinte, talvez essa questão aí da conta do estádio esteja aqui, ó, na administração. Então, joga lá. Lá você pode discutir isso, mas estádio por Ah, estádio... então eu vou empatar. Vou com o professor de Corinthians aí. Você Professor, acho desempata. que aí é. o professor... Não, porque eu vou E de aí São tem o Paulo, voto cara. administração, gente. Vai, desempata. É o voto administração. Ainda não mudou o futebol lá do primeiro lá, não? Não concorda, Ele não Nicola? quer mudar. Ah, Tem pode. que mudar o futebol. Mudar. Tá lá, cara. Não, não. Não, é melhor, pelo amor de Deus. Deram um print já, pô. O pessoal é rápido. Peraí, vou fazer a pergunta de novo. Ah, Pra vocês, as 7 rodadas do Campeonato Estadual tem mais peso que o título brasileiro? O futebol, a gente título tá levando brasileiro é outra coisa. outro ano, é outra Futebol de temporada. 2019. A pergunta é essa, Nós pra mudamos vocês... isso. Peraí. Pra vocês, as 7 O meu rodadas do critério, estadual... não. Futebol O 2019. meu Romulo. critério, eu liguei a TV no último final de semana. Eu vi Pode o Palmeiras e o Santos. Tá bom. O Santos. quem tá jogando melhor? Futebol, o Santos. gente, a gente começou a montar isso aqui, tinha time, tinha elenco, tinha categoria... Aí não, Vamos, peraí, vamos, vamos resumir tudo isso no Você futebol. que botou a Vamos pulga Ah, atrás então do tá olho. errado. isso. Tinha que separar o futebol do tinha elenco. mesmo. Então Tinha que tá bom. separar. Meu critério é futebol em 2019. Vou perguntar de Santos. novo. Pra Santos. vocês, os 7 rodadas do Paulista tem mais peso que o título Bruno, brasileiro. 2018 acabou, filho. Tá no arquivo. A taça tá lá, já foi, Tá, ó. então a perspectiva pra 2019 do Santos é melhor Não tá que a do escrito Palmeiras? perspectiva aí. Não, Pera, não é. Se tivesse o quesito perspectiva, a gente fazia o voto. Não é elenco. Mas não é perspectiva. Não, não é. Tá Você tá escrito vendo futebol. perspectiva aí? Futebol. Ele falou Você que é viu? perspectiva. Futebol. Você viu a Claro. perspectiva aí? Futebol, Você viu a futebol. perspectiva aí? Você viu a Não, perspectiva aí? não tá escrito Futebol. perspectiva. Nada Não disso. tá escrito Não elenco. tá escrito elenco, não tá escrito favoritismo. Futebol. Futebol pra mim é o seguinte, a bola ainda lá tá rolando. Pera do Rio, laranja, pera do Rio, pera do Rio. Para aí com isso. Pera Qual jogo do que eu Rio, quero pera do ver? Domingo de manhã. Quem eu quero ver Rio. hoje? Pera do Rio aqui. Quero ver Vamos o Santos. respeitar o fã de esporte. Deixa eu falar uma coisa pra Um vocês. de cada vez. Quando eu coloco aqui a administração, eu não coloco o departamento pessoal, o departamento fiscal, Não, mas dá pra departamento não sei o entender. quê. É, mas dá pra... Mas dá pra entender. Administração. Mas dá pra Não. entender. Quando eu coloco futebol, eu não coloco elenco, perspectiva, Não, títulos tá, conquistados. Eu coloco totalmente- tudo. Futebol. totalmente Eu tô vendo o equivocado. futebol que tá jogando. Tá bom. Futebol é você ligar a televisão, ver o jogo bom. e gostar de ver o Tudo jogo. bem. Santos. Pra vocês, Santos. o Santos nos sete jogos. Jogou melhor tem mais que todo mundo. perspectiva, Não é, e tá é mais escrito importante. perspectiva aí. Não, Não, levanta lá e dá perspectiva- maneiro, vai. Sério, não Vai. é possível que você não tá quer uma entendendo, bola? bicho. Falou? Vou jogar aqui. Sem O falar critério de perspectiva de vocês novo, é a gente ataca ele. Tá bom, beleza. Bom, Sem o falar essa critério palavra. de vocês é esse. Quem tá certo? jogando melhor futebol é o Santos. Não, Futebol. só tô avisando pra quem tá vendo em casa. Tá bom. Vai. Segundo aqui, estádio. Você vai Tá, desempatar. você vai desempatar ou Arena ou Morumbi. Corinthians. Eu votei São Paulo pra deixar claro, né? Sim, mas a administração, a conta do estádio vai na administração. Isso. Claro. Tá bom. Tá bom. E agora? São Paulo. São Paulo. A administração era melhor não votar em ninguém. Eu vou pôr Corinthians em último na administração, só por causa do estádio. Corinthians tá... Não, aqui vai o Santos, Se bem certo? que o Santos aí. Não, o último. Eita, administração, eu tô querendo não votar, hein? Palmeiras em A primeiro. do Palmeiras é Não, o problema é do segundo acho pra que- baixo. Voltar a partir do quarto. Aí não tem problema. É Palmeiras em primeiro, São Paulo em segundo, Santos Nossa, São em terceiro Paulo e em Corinthians em quarto. Não dá pra deixar o Palmeiras em primeiro e todo Paulo mundo em em quarto? segundo. Segundo. A gente fala mal do Leco todo dia e vai Adi- acontecer. administrativamente, e dos outros? administrativamente Não dá. é um time que tá pagando conta, que diminuiu Não tem segundo, o déficit Bruno. bancário. Essa tá difícil. Não Isso tem aí. São Paulo em segundo. Tá no segundo. photo finish essa O aí. Corinthians é o quarto, né? É quarto.
Não tem segundo. É, até porque o Corinthians não ficou em último estádio não nenhuma tá lá, vez tem que aí. estar lá. É verdade, tem isso Tem que botar equilibrar, isso, é. é verdade. Não sei Corinthians se a é quarto. administração do Corinthians é muito pior que a Mas do o estádio Santos. tem que estar em Sim, algum mas lugar, é o quarto. professor. O estádio é um baita Vamos pôr aí o São Paulo em Vocês têm 1,5 milhão segundo, pra pagar, o professor. Santos em terceiro e o Corinthians só pra equilibrar. É isso aí, fica muito bonitinho. Eu acho que o Palmeiras é primeiro e não tem ninguém em Não, segundo, tem que ninguém em ter, tem que terceiro. ter. Professor. Não tem. Pode pôr aí, Bruno. O São Paulo, com todo... Por mais que o Leco tenha todos os problemas no campo... Pô, os caras querem mandar o Leco embora, nós vamos botar tá em segundo. pagando conta, tá... Pois é, estão votando pro Leco Ah, sair. não dá, Mas não dá. tá bom, mas... É a gestão do futebol. Não dá. São Paulo em segundo Por isso que eu administrativamente. falei, aqui a administração engloba tudo. Nossa. Pode A pôr aí. gestão Futebol. Tá muito confuso pra variar esse Pode negócio. pôr, Bruno. Isso aí é pode uma pôr. briga de Não, tá bem claro, vocês estão fazendo Não, tá confusão. claro. O presidente é bom ou não é? O clube é bem administrado ou não é? Alguém vota pra que o Corinthians não seja o quarto? Não. Ah, o presidente pode Pode ser pôr o bom na Corinthians em gestão e no futebol ser uma porcaria. Aí o futebol você já votou aqui, meu amigo. O futebol já Aqui não, separou. pra mim, né? eu não tenho dúvida. A Corinthians grande em questão quarto. é a batalha Pérez e Leco. O Aerotrem é ou uma o Leco? batalha Aerotrem ou realmente- Aeroleco? Mas põe o Corinthians em quarto, Bruno. É o Corinthians então é o quarto. deixa o Leco em Corinthians em terceiro. Corinthians em quarto. É, vai fazer Professor. o quê? É, deixa todo mundo em quarto. Não, todo mundo. Eu não acho que um seja melhor Então, que o outro. peraí, em Faço segundo gritos, lugar, David. quantos votos pro São Paulo? Eu. Mais algum? São Paulo. Não, Dois? eu É, voto... não Aí, por exclusão, eu porque voto no Aerotrem. Eu estou... Não, o eu Aerotrem estou- Ele não pode ficar em Não segundo. pode. Mas nem o Leco. O cara gastou Então 60... lascou, velho. Eu quero o não, seguinte, ninguém meu pode critério, eu ficar em estou... segundo aí. A administração Eu não estou tem comparando os responsabilidade. presidentes. Não, pera aí. Leco... Mas não tá escrito Pérez. presidente ali. Não, mas eu tô criando É, um o critério, porque o presidente negócio é tá a cara difícil da aqui. administração. Ô, Rômulo. E nesse critério, o Pérez é uma figura com atitudes responsáveis e folclóricas. Mas o termo nefasto, eu estou conferindo ao Leco em relação ao São Paulo. Por isso, eu estou votando no Leco na terceira Eu vou posição, pôr- o Pérez na segunda e o Corinthians em quarto. É assim, a administração pra mim é responsabilidade. Tá. O quão responsável tem sido o time na administração das contas. Tá bom. Por isso, pra mim, o Corinthians é o quarto. Ele tem 1,5 bilhão pra pagar do estádio e não tem a mínima ideia de como vai pagar. Tá bom. O Santos... Bom argumento, Nicola. O Santos, como presidente do Aerotrem, ele tinha um déficit de 4 milhões Fala mensais no ano isso. passado. Tem que parar com esse negócio do Ele tem Aerotrem, porque agora a 64 gente não milhões consegue de chamar reais pelo agora. nome, mas Tá ele é o contratando Aerotrem, 64 milhões sem nenhuma receita nova. Então, pra mim, ele é o terceiro. Mas o Deus Leco do céu. tá então. sendo O Leco não nefasto pode ser em relação ao São segundo. Paulo. Mas, O Leco Mas quem vai que na pode ser terceira. segundo? Ninguém. Eu vou Ninguém. botar no Aerotrem Fica por vago aí. exclusão. não. São dois que... empate técnico. Então vocês cada querem um. que deixe assim? Não, você tem não que pode, preencher. isso quarto. Preenche. Nicola tá certo. O Preenche, Corinthians o Bruno. quarto. Já poderia colocar Então o o Corinthians. Corinthians tá aqui. Tá, e agora? Quantos votos pro Santos em segundo lugar? Em segundo, só pra não votar no Leco. Eu voto o Santos porque eu quero o Leco. na Empatou, terceira. você vai decidir, Bruno. Você decide. Porque você votou em quem? Eu botei no São Paulo em segundo. Eu votei em Santos em segundo. Não, Aerotrem não, Bruno. Leco em segundo, pelo amor de Deus. O cara Leco. conseguiu contratar o Sampaoli. O Leco, a gente viu agora há pouco a petição de impeachment dele. Beleza, vai. Pra mim, o Leco fica atrás do Corinthians ainda. Pronto. Então ficou assim, olha. Futebol. Vocês entendem que para 2019 o Santos é a primeira Não, força. nada disso. O Palmeiras é o segundo, o Corinthians é o terceiro e o São Paulo é o quarta força. Na estrutura, o Palmeiras em primeiro, o Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, o Santos em quarto. Estádio, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Na administração, o Palmeiras aparece em primeiro, o Santos em segundo, o São Paulo em terceiro e o Corinthians em quarto.